Bom dia, irmãos, a graça e a paz, amém? Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13 até o verso 20. Muitíssimo obrigado. Nesse mês de aniversário da Luz Flamboyant, comemorando os 5 anos, nós estamos numa série que nós intitulamos Igreja, Ser e Pertencer. Você pode repetir comigo? Igreja, mais forte, igreja, ser e pertencer. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vamos ler juntos agora nesse momento. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Repetindo. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, inspirado pelo Espírito, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Diga amém comigo. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Os homens continuam tendo diversas opiniões acerca de quem Jesus é, mas isso não é uma novidade para nós, não é uma novidade do nosso tempo nem da nossa era. Para muitos, Jesus continua sendo uma pessoa controvertida, alguém que já existiu no mundo, que marcou a história, que fez grandes feitos. Alguns o chamam de um herói, alguns os chamam de um grande mártir, alguns chamam Jesus de mestre, é verdade. Alguns o reconhecem como um grande milagreiro. Alguns o reconhecem como aquele que deixou boas ordenanças e trouxe bons ensinamentos às pessoas. Até aqueles que confundem Jesus como fundador de uma grande religião, talvez a maior das religiões. Outros, nesse tempo em que o texto bíblico lido, referendavam e referenciavam-se a Jesus como sendo talvez Jeremias, como sendo talvez o profeta Elias. Ou alguns chegaram a pensar que ele era o próprio João Batista. Alguns o chamaram de profeta. Mas infelizmente, tanto homens do passado, como os homens do presente, como aqueles que tendem a prospectar o futuro, muitas vezes estão tendo visões distorcidas sobre quem é Jesus. Muitas vezes as pessoas continuam desconhecendo a realidade de Cristo, o seu propósito eterno e qual é o papel da igreja na terra. Se nós pararmos para avaliar e meditarmos nesse texto, esse texto ele vai aprofundar nessas 3 perguntas que são básicas para nossa fé cristã. Perguntas essas que nós deveríamos saber respondê-las espontaneamente, que nós deveríamos sabê-las de cor, não somente as perguntas, mas as respostas. Primeiro, quem é Jesus? Segundo, o que Jesus fez? E terceiro, qual o papel e a importância da igreja? É nessa perspectiva que nós iremos juntos pela jornada desta manhã. Nós iremos nesta caminhada sobre entendermos qual é o papel e a importância da igreja. E ao entendermos qual é o papel e a importância da igreja, nós também só podemos entender a partir do momento que reconhecemos quem Jesus é e de tal forma como que Jesus atuou e como ele continua atuando na história. Por isso eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos e pedir para que essas 3 respostas ganhem forma no teu coração nesta manhã. Espírito Santo de Deus, eu estou junto com os meus irmãos aqui. Assim como quando o Senhor perguntou aos discípulos sobre quem eles achavam que o Senhor era, e o Senhor trouxe, o Senhor mesmo, o teu Espírito revelou a Simão Pedro que tu eras o Cristo e que tu és o Cristo, Deus vivo. Nós, nesta manhã, estamos juntos aqui pedindo para que o Senhor se revele a nós. Pai, eu oro pedindo para que o teu Espírito Santo continue agindo em nosso meio. Desde o começo deste encontro, o Senhor já estava aqui esperando por nós. E agora eu oro pedindo para que o Senhor se revele a nós de maneira ainda mais clara, de maneira ainda mais consciente, mais objetiva e mais inteligente. Deus, eu oro pedindo para que o teu propósito eterno também ganhe forma em nossos corações.
Deus, eu oro pedindo para que o Senhor traga a nós clareza sobre qual a importância, sobre qual o papel da igreja que o Senhor deixou a nós. Nós estamos aqui, Deus, única e exclusivamente agora, Deus, conectados com a realidade dos céus. Eu oro declarando este ambiente selado, esta mensagem, essa conversa agora, guardada diante dos céus e diante da terra, para que o teu propósito se cumpra, em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta que Jesus fez àqueles discípulos foi: quem vocês dizem que eu sou? Se alguém te perguntasse numa roda de amigos, se alguém te perguntasse no café, se alguém te perguntasse num estádio de futebol, se alguém te perguntasse no trânsito, se alguém te perguntasse lá no seu local de trabalho, quem é Jesus? Qual a resposta que você daria? Sabe, irmãos, eu gosto de dizer e afirmar, Jesus, ele não se contentava em trazer respostas prontas, ainda que ele seja a maior das respostas que o mundo esperava e que o mundo esperará. Mas Jesus gostava e ele continua gostando de nos fazer pensar acerca de quem ele é, acerca do seu propósito e acerca do que ele quer para nós. Essa é a forma inteligente de Jesus nos ajudar e nos fazer conectar com o propósito eterno dele. É a forma de dizer: eu quero me relacionar com vocês. O propósito maior de Jesus, ao perguntar aos discípulos, ele estava chamando eles para uma conversa, irmãos. O que Jesus estava fazendo é o que ele está fazendo comigo e com vocês nesta manhã. Ele está nos chamando para um relacionamento. E nada melhor do que começar um relacionamento como uma boa conversa. Prova disso é que quando mandamos uma mensagem para alguém, ou quando desejamos conversar com alguém, a primeira coisa, normalmente nós temos alguns modos de sermos mais assertivos. Nós começamos dizendo numa mensagem: olá, tudo bem? Como que você está? Alguns já são mais objetivos, já vão direto: ei, é isso, já mandam a mensagem direta. Mas de maneira educada e sincera, mais assertiva, normalmente nós trazemos a pessoa para uma conversa. O que Jesus queria naquele momento era trazer os discípulos para uma conversa, saber se realmente eles tinham revelação sobre quem de fato ele era, sobre qual era o propósito dele na terra, e principalmente deixar ensinamentos básicos e fundamentais sobre a importância da igreja dele aqui na terra. Jesus estava na sua jornada final, ele estava prestes a ir para os céus, ele estava prestes, antes de ir aos céus, de sofrer a crucificação e a morte de cruz, a morte mais dolorida que poderia existir. Mas antes disso ele precisava inculcar nos seus discípulos, aqueles que teriam a missão de continuar a jornada, fundamentos básicos. Fundamentos esses que passam por essa pergunta. O conceito presente na resposta de Pedro, irmãos, era o testemunho mais alto e a confissão mais elevada que os apóstolos poderiam fazer. Pedro ali, irmãos, ele estava tomado pela grande verdade sobre quem era Jesus. Pedro prontamente responde: tu és o Cristo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus é Cristo. A palavra Cristo, ela assume dois significados que nós precisamos sabê-los. Cristo vem do grego, que significa ungido, e no hebraico significa Messias. A raiz da palavra Cristo, ela tem no significado grego ungido. Jesus não fora apenas filho de Maria e de José, Jesus fora e era e para sempre será o Filho do Deus Pai, o Deus vivo, único e suficiente Senhor da história. De nada adiantaria se Pedro respondesse dentro da convenção humana: Jesus, sabemos quem você é e da linhagem que você veio. Você nasceu de uma mulher chamada Maria, você nasceu de um pai chamado José, ainda que eles não tivessem tido relação antes do casamento e antes da sua geração. Não era essa a resposta. A resposta mais importante da história é sobre reconhecermos que Jesus, ele é Cristo, ungido de Deus e Messias, sobre a qual a missão de resgatar e salvar a humanidade foi confiada. Mas a grande beleza de tudo isso é porque o próprio Jesus, no versículo 16, ao ter a resposta de Pedro, ele já vem continuando a conversa. Ele gosta de conversar conosco, irmãos. Ele gosta de se relacionar conosco. Então Jesus vem, depois que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que ele faz? Ele responde. É uma tréplica. Muitas vezes nós não temos paciência para nos relacionarmos com Cristo. Muitas vezes nós queremos ir direto e queremos que Ele responda às nossas expectativas, os nossos anseios, mas não dedicamos tempo para uma conversa, irmãos. Igreja, ser e pertencer, é para aqueles e para aquelas que estão dispostos e que têm a coragem de escolher se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Quem dizem que eu sou?
E aí Simão diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Simão diz isso, irmãos, Simão distingue Cristo, Simão distingue Jesus de toda e qualquer outra personalidade. Simão coloca Jesus na prateleira mais alta? Não. Simão coloca Jesus na prateleira única da história do universo. Simão diz: tu és aquele que estava no começo e tu és aquele que está lá no fim. É como se ele já apontasse para aquilo que Paulo escreve aos irmãos Colossenses capítulo 1, porque ele era lá no começo, ele está no meio e ele para sempre estará no fim, porque por meio dele foram criadas todas as coisas. É somente por meio dele, irmãos. Quando Pedro responde: tu és o Cristo, ungido, Messias, Filho do Deus vivo. Mas não é o filho qualquer, ele era, é e para sempre será o filho primeiro do Deus vivo. Não é um Deus feito por mãos humanas, não é um Deus que está morto, não. Tentaram dizer alguns filósofos, alguns anos atrás, que Deus estava morto. Nietzsche tentou afirmar categoricamente em sua filosofia que Deus estava morto. Mas Simão Pedro, há mais de 2000 anos, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo vive, irmãos. Cristo vive. Ele vivia e ele vive. Simão Pedro, ele tem esse entendimento. Mas esse entendimento não foi dado por convenções humanas. Esse entendimento não foi dado pelos escritos da época que Pedro leu muito. Não é porque Pedro ele era um leitor voraz dos escritos judaicos da época. Não era simplesmente porque Pedro teve o privilégio de conviver com Jesus, ainda que isso seja indispensável. Mas o próprio Cristo diz: Simão Pedro, feliz é você, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne. Irmãos, a revelação sobre quem Jesus é não vem de escritos humanos. A revelação de quem Jesus é não pode ser conquistada com a nossa própria força. A revelação de quem Cristo é não pode ser conquistada com a nossa própria inteligência. A revelação de quem Cristo é só pode ser dado por alguma pessoa que faz parte da Trindade, que é a pessoa do Espírito Santo. Olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. É o próprio Deus quem revelou a Simão Pedro. Ele é o Cristo. É o próprio Deus que está entre nós, é o próprio Espírito Santo que está passando por nós e está dizendo: ei, quando te perguntarem quem é Jesus, tu podes dizer, porque eu estou testificando no seu coração, ele é o Cristo. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Nós precisamos ter essa certeza pautada em nossas vidas. Ele é o Cristo e o primeiro Filho do Deus vivo. Ele é a beleza do Pai e nele mesmo foram criadas todas as coisas. Sabe quem é Cristo então? Ele é a beleza do Pai. Ele é a beleza que estava, está e para sempre será em tudo e em todos. Essa pergunta ela é fundamental. Nós não podemos sair por aí dizendo que somos cristãos sem saber quem é o Cristo que dizemos professar. Não combina, irmãos. As pessoas não levarão o nosso cristianismo, a nossa fé a sério, se nós não sabemos quem é Jesus para nós. Se nós não tivermos essa clareza de quem Ele é, e principalmente a clareza de quem nos revelou quem Ele é. A pergunta que eu te faço nesta manhã é: o Espírito Santo tem testificado no seu coração e tem revelado ao seu coração quem Jesus é e que Ele é o Cristo ungido e Filho do Deus vivo? Isso fala de relacionamento, irmãos. A segunda pergunta fundamental: o que Jesus veio fazer? Essa pergunta as pessoas sempre nos farão. E essa pergunta possivelmente você já fez. Possivelmente essa pergunta ela é o divisor de águas para que você decida segui-lo ou não. Possivelmente essa pergunta é o divisor para você saber, ou é um elemento importantíssimo para você saber a quem você chamará de Senhor da sua vida. A quem você confiará os seus dias e o seu destino? O supremo propósito de Cristo foi nos salvar e também nos redimir da morte. Cristo ele veio nos salvar, mas ele também veio nos redimir da morte. Como temos estudado e mergulhado no texto de Romanos há mais de 16 semanas em nosso estudo bíblico, e fica o convite para vocês
quarta-feira, 20 horas, esse é o nosso compromisso oficial. O que nós entendemos e temos lido e mergulhado é que todos nós estávamos destituídos de Deus. Por conta do pecado, por conta dos nossos erros e aflições, toda a humanidade estava como inimigo de Deus. Nós éramos inimigo de Deus. Nós éramos aqueles que fomos contrariamente à lógica que Deus para o qual nos criou. Porque quando Deus nos cria, Ele nos cria com um propósito eterno de adorá-lo, de reconhecê-lo do começo ao fim. Mas quando o pecado entra na humanidade, ele causa uma grande separação entre nós e o nosso Deus. E mais do que isso, ele nos coloca em uma posição de guerra contra Deus. Ele nos coloca numa posição de inimigo de Deus, irmãos. Então Jesus vem como Cristo, ungido e Messias, para ser o interlocutor, não apenas. Ele vem para ser o Redentor, aquele que vai restabelecer a nossa comunhão com o Pai. No texto de Romanos nós temos estudado, entendido, Romanos capítulo 5, versículo 1, abra sua Bíblia aí. Olha o que diz, Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive eu te deixo uma sugestão de música a partir desse texto, que é a música do Marco Teles, que fala sobre isso. Temos paz com Deus, irmãos. A nossa paz foi restabelecida com Deus a partir da obra suprema de Jesus Cristo na cruz. Nós que antes éramos inimigos de Deus, antes nós estávamos contrários a Deus por conta do pecado, a partir da obra redentora de Jesus Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. Quantos querem ter paz com Deus, irmãos? Quantos querem ter paz com seus inimigos? Você não quer ter paz com seu inimigo, não? Ué, você quer continuar guerreando? Eu não quero. Alguém quer continuar guerreando com os inimigos? A coisa mais bela é quando nós entramos pelo caminho da paz. O Senhor não nos chamou para um caminho de guerra pura e simplesmente. O Senhor nos chama para guerrearmos quando for necessário, mas para encontrarmos nele a paz genuína que só Ele pode nos dar. Cristo guerreou em nosso lugar, é verdade. Cristo sofreu as dores da guerra em nosso lugar, para que Ele pudesse nos redimir e nos restabelecer. Ele nos redime da morte, de tal modo que Ele nos reconcilia com o Pai, nos fez filhos por adoção e co-herdeiros com Ele mesmo. Ele não se contentou em apenas estabelecer a nossa paz para com Deus, Ele foi além. Diga assim comigo, Jesus sempre vai além. Diga mais forte, Jesus sempre vai além. Sabe o que é isso? Ele sempre faz infinitamente mais que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque Ele é bom, perfeito e agradável em tudo que faz. Enquanto para alguns apenas ter paz com Deus seria suficiente, Ele diz, eu vou dar paz com Deus, eu vou apagar os seus pecados, eu vou tomar a morte no seu lugar, mas eu também vou te fazer filho por adoção. Eu não vou te deixar como alguém que foi apenas redimido e ficou sem pai. Lembra do cego Bartimeu? No caminho, quando ele se encontra com Jesus, o texto diz que ele estava à beira do caminho. Depois que ele se encontra com Jesus, ele tem a sua visão restaurada, mas ele é colocado no caminho. A palavra de Jesus para nós não é apenas nos trazer para um lugar de paz, mas é nos levar para um lugar de destino. Esse é o propósito maior de Deus. Jesus vem então, e Ele nos faz co-herdeiros da sua herança. Ele estabelece a paz, Ele diz, eu vou ser legal mais do que vocês imaginarmos. Eu vou permitir com que a minha herança seja dividida com vocês. Ele nos colocou no testamento celestial. No testamento celestial está o meu e o seu nome, uma vez que reconhecemos a Ele. Você não entendeu? No testamento celestial está o meu e o seu nome. No testamento celestial está o meu e o seu nome. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Nós somos co-herdeiros. Nós temos parte da herança que nós nem ajudamos a construir, na boa. Nós temos parte da herança que nós não pagamos o preço. Ele foi moído sozinho. Ele sofreu sozinho, dores em nosso lugar. Mas Ele disse, não é somente isso que eu vou fazer com vocês, trazer paz. Eu vou lhes fazer cordeiros comigo. Filhos por adoção. Vocês têm um pai. E sabe o que é o legal? Quando Simão Pedro sabe e reconhece quem Jesus é, Filho do Deus vivo, Filho do Deus, o Pai vivo,
Simão também tem a sua identidade posteriormente restaurada de tal forma que ele entende que ele também é filho de um mesmo Pai que Jesus. Nós também somos filhos, irmãos. Em Cristo assumimos uma nova identidade. Esse é o papel dele, respondendo a segunda pergunta. Somos sacerdócio real, somos parte de uma nação santa e somos um povo de propriedade exclusiva. Nós somos sacerdócio real, nós fazemos parte da realeza celestial. Nós não somos de qualquer ralé mais não, diga glória a Deus por isso. Nós não somos o resto, a escória da sociedade, não. Quando nós nos apropriamos da obra redentora de Jesus, nós entendemos que nós passamos a ser sacerdócios reais, nação santa, povo exclusivo, propriedade. Nós somos propriedade dele porque o preço que ele pagou foi alto demais. Então a santificação e a busca por viver em santidade é apenas uma resposta em amor acerca daquele que nos amou primeiro, Romanos 5,8. Porque nisso conhecemos o amor quando Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. A busca de ver uma vida reta diante de Deus não é porque nós queremos ser bons, é só porque Ele nos amou tanto que nós decidimos devolver o amor a Ele. Não é muito sobre nós, é muito mais sobre Ele. Ele te chama e me chama para sermos exclusivo dEle. Deus não negocia o lugar dEle no seu nem no meu coração com mais ninguém. Não tem como fazer partilhamento de, me fugiu a expressão, quando um filho, os pais estão separados, guarda compartilhada, obrigado. Com Deus, Pai, com Jesus Cristo, não tem guarda compartilhada. Essa é a realidade. Não tem guarda compartilhada. Pare de tentar ficar compartilhando a sua guarda com o mundo. Pare de tentar compartilhar os seus pensamentos com os pensamentos do mundo. Pare de tentar compartilhar as suas convicções com as convicções do mundo. Não. Com Jesus é propriedade exclusiva minha. Nós somos chamados para sermos filhos por adoção, sacerdócios reais, nação santa, povo dele, exclusivo dele. Não continue negociando a sua propriedade com mais ninguém. Não negocie os seus pensamentos, ainda que sejamos tentados em meio às adversidades. Porque amanhã é segunda-feira, e segunda-feira é um dia bom para os nossos pensamentos, as nossas emoções tentarem ser compartilhadas com as dores que viveremos no mundo. Só vocês sabem o que vocês vão enfrentar amanhã ou daqui a pouco. Mas eu quero te lembrar nesta manhã que a palavra de Deus diz que não tem guarda compartilhada. Nós somos povo exclusivo dele. O Senhor está te chamando para ser exclusivo dele. Isso é um grande privilégio. Também então Jesus continua dizendo a Pedro no versículo 18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que significa inferno, ou lugar de morte, não prevalecerão contra a igreja. Durante muito tempo, alguns estudiosos, teólogos, tentaram dizer que era sobre Pedro que estava a pedra fundamental. Tentaram dizer que Pedro era a pedra angular da igreja, mas essa não é a verdade. Pedro, assim como os outros apóstolos, eles foram sim homens de Deus, assim como as mulheres também foram mulheres de Deus, que foram lá no túmulo e anunciaram que ele havia ressuscitado, e depois deram continuidade à jornada. Mas nenhuma delas e nenhum de nós poderemos ser a pedra fundamental da igreja. Nenhum de nós podemos por nós mesmos conseguir vencer e saquear o inferno. Isso só é possível a partir do fundamento básico, que é o próprio Jesus. Quando então o próprio Cristo revela a Pedro que sobre ele os Hades, ou seja, o inferno, não prevaleceria, ele estava testificando sobre Pedro a representação da igreja de Jesus Cristo na terra. Pedro foi e para sempre será um grande representante, mas ele nunca foi e nunca será o Cristo. Assim como nenhum líder eclesiástico nunca será o Cristo, por melhor que ele seja. Assim como nenhum evangelista, por melhor que ele seja, ele nunca será o Cristo.
Assim como nenhum ministro, por mais evidente, por mais impactante, por mais influente que ele seja, ele nunca será o Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele nunca negocia o lugar dele. Porque somente ele estava no princípio, somente ele estava aqui, somente ele estará no fim de tudo. A terceira pergunta então é: qual é o papel e a importância da igreja? Porque Cristo fez questão de, ao ter a sua identidade revelada pelo Simão Pedro, um discípulo, ele diz e fundamenta a igreja e traz sobre a igreja alguns atributos importantíssimos. Sabe por quê, irmãos? Porque para Cristo, a partir do momento que ele ascende aos céus, a partir de tudo aquilo que ele havia constituído e deixado como legado, não existe cristianismo sem igreja. Essa é a verdade. As pessoas vão tentar nos convencer que é possível viver uma vida cristã sem igreja, e essa é uma inverdade teológica. Esta não combina com as verdades do Evangelho de Jesus. É muito importante sabermos que, de fato, as portas da morte, elas não prevalecerão, não é contra o sujeito individual, é contra a igreja de Jesus Cristo na terra. Existe um poder nesse ajuntamento aqui, irmãos. Quantos sinais, milagres e maravilhas nós temos testemunhado nos últimos dias nesta igreja? Quantas outras igrejas? Quantos aqui talvez já viram testemunho de dizer: olha, a igrejinha do bairro mais distante da cidade se reuniu e clamou, e Deus ouviu. Porque quando a igreja de Deus se reúne na terra, ela acessa os céus e traz a realidade dos céus para a terra. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de quando, no período da pandemia, nós tivemos a familiar, que depois até veio testemunhar um dia na igreja, a familiar de uma membra na época, que ficou vários dias desenganada pelos médicos por conta da Covid. Ela chegou a ter mais de 90%, salvo engano, de comprometimento pulmonar. Aos olhos da medicina, ela estava decretada para a morte, para falência a qualquer momento múltipla dos órgãos. Mas eu me lembro que tem pessoas aqui que estavam conosco, nós fomos, não foi nenhuma nem duas vezes, nós fomos para a porta do hospital na Rua 9, e nós orávamos e declarávamos vida sobre ela. E eu me lembro que num desses dias que nós estávamos lá, os nossos jovens estavam ministrando um louvor e declarando que Jesus poderia vir. Você lembra, Joe? E o Senhor me trouxe uma direção clara: ore para que venha a realidade dos céus sobre a terra. 100% de comprometimento, ou seja, aos olhos da medicina ela estava morta viva. E eu me lembro que naquele dia eu disse: vamos orar, irmãos. Nós já estávamos orando, e chegou um momento que eu falei assim: olha, vamos declarar agora que a realidade dos céus invada a vida da Ludmila naquele leito de UTI agora, em nome de Jesus. Passado alguns meses, a Ludmila estava neste mesmo lugar, testemunhando a obra que Jesus fez na vida dela. Mas sabe quem que estava lá na porta? A igreja de Jesus na terra. Existe um poder quando nós somos igreja. Não é o inferno que nos ataca, irmãos. É a igreja de Jesus que ataca e avança contra o poder das trevas. Não é o inferno que nos ataca, é a igreja de Jesus que se reúne e vai para cima. A igreja de Jesus, ela não é intimidada. É aquela música que nós já cansamos de cantá-la, ainda que não cantemos ela hoje. Mas ninguém pode parar a igreja do Senhor. Sabe o que é ninguém? Diz comigo: ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Se nem o Hades, se nem o inferno pode parar a igreja do Senhor, quem é que vai parar? A igreja é a igreja, ao evangelho, a verdade daqueles que estão unidos pela fé em Jesus, que estão reunidos como comunidade divina de Deus aqui na terra, que é nos dado as chaves do céu. Mas a chave não é sobre nós, a chave é sobre Cristo em nós. Porque a única forma de sermos esperança para a glória é Cristo em nós, a esperança da glória. Não é nós por nós mesmos somos esperança de glória. Não é sobre a nossa dependência, é sobre a nossa Jesus dependência. Quantos são Jesus dependentes aqui? Quantos confiam em Jesus de todo o coração? Essas chaves, elas foram dadas então, irmãos, porque nós não fomos chamados apenas para ser um povo cristão. Nós fomos chamados para também sermos povo da igreja. Existe um comprometimento celestial com a igreja de Jesus Cristo na terra. Existe o entendimento no Novo Testamento que o cristão
fora da igreja é um cristão pelo qual o reino dos céus não toma conhecimento. E aqui eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de comprometimento com a igreja de Jesus na terra. E talvez você esteja me dizendo, mas Marcos, igreja tem muitos erros, igreja tem imperfeições. Tem, é verdade, sabe por quê? Porque tem eu e você, a começar por isso. E nós somos imperfeitos. E se a igreja é uma comunidade divina, mas por pessoas humanas, como eu e como vocês, toda e qualquer igreja vão ter falhas. Nós não estamos aqui para te dizer que a Luz Flamboyant é uma igreja perfeita, mas nós estamos aqui para te dizer que nós somos uma igreja comprometida com as verdades do reino dos céus. E nós estamos te convidando para juntos nós caminharmos por esse caminho, para que nós entendamos que nós temos o privilégio de sermos propriedade exclusiva, dando as mãos uns para os outros. É muito mais fácil. Existe na psicologia, a Kate é muito melhor e outras que aqui estão do que eu, mas tem uma teoria dentro da psicologia que é chamada psicologia das massas, que Freud gostou muito de dizer sobre ela, que diz o seguinte: quando nós estamos juntos, o Rafael também, nós somos levados para um comportamento. Quer uma prova disso? Alguém aqui já foi no estádio de futebol? Alguém já foi? E talvez pela primeira vez quando você foi no estádio de futebol, você chega lá meio acanhado, talvez perdido. Eu gosto de ir, graças a Deus, no jogo do Vila, né? Porque é uma torcida que anima, né? E aí, não é igual a torcida do resto da cidade aí não. Volta pra cá. E aí, aproveitar que eu tô com o microfone hoje, né? E aí o que acontece, irmãos? Quando você tá lá sentado na arquibancada, quando o seu time faz gol, meu amigo, se você não quiser pular, eles vão te pular. Se você não quiser vibrar, eles vão te levar a vibrar. Sabe o que é isso? Psicologia das massas. E quando você nem perceber, a próxima vez ninguém vai precisar nem dar um cutucão, você vai pular. Sabe qual que é o lance? Quando nós entendemos o que é ser igreja, nós também entramos por esse ambiente, por essa atmosfera, na qual o dia que eu estou desanimado, o irmão está do meu lado, ele está animado, ele pega na minha mão e fala assim: vamos juntos chegar lá. No dia que você nem queria comemorar, ele pega na sua mão e fala assim: vamos comemorar. Talvez nem é gol do seu time, mas vamos comemorar junto aqui. Nós precisamos entender a importância de ser igreja. Mas eu parafraseio o pastor Carito Paz, um homem muito influente no nosso país na igreja cristã, que ele diz que igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer e permanecer. Igreja não é um lugar para frequentar e ver no que vai dar. Igreja é um lugar para pertencer e permanecer. Nós estamos sendo chamados para pertencer e permanecer. Quem pertence e permanece gera frutos duradouros, como lemos semana passada no Evangelho de João capítulo 15. Se eu estiver com vocês, vocês em mim, se vocês permanecerem em mim, darei frutos, e frutos que permanecem. Sabe qual que é o maior legado que um pai pode deixar para um filho ou uma mãe? São legados que permanecem, são ensinamentos que permanecem, são ensinamentos que o pai talvez pode até faltar, a mãe talvez nem esteja mais aqui, mas eu hoje dizer que pessoas que estão neste auditório, que talvez a sua mãe ou seu pai nem vivem, estão mais, mas tem aquela lembrança e fala assim: um dia minha mãe me ensinou isso. Um dia lá atrás, meu pai, sem nem saber que ele estava me ensinando, ele estava me ensinando. E aí você guarda isso como uma grande verdade na sua vida, e um atributo sincero, que você vai levar por toda a vida. Igreja é para isso, irmãos. Igreja é esse lugar no qual nós formamos e entendemos que Cristo é a pedra angular. Ao longo de todo o texto bíblico do Novo Testamento, nós vamos ver a Bíblia apontando para Cristo como a pedra angular. A pedra angular, dentro do conceito da arquitetura, é a pedra fundamental de qualquer construção. Sabe o que é isso? Não existe Cristo, não existe igreja sem Cristo, é verdade. Mas também não existe cristianismo sem igreja. Isso dói. Não existe igreja sem Cristo. É qualquer outra coisa menos igreja. É seita, é loucura, é humanismo, é secularismo. Mas eu preciso te dizer nesta manhã: não existe também cristianismo sem igreja. A igreja é essa comunidade na qual nós vamos nos aliançando, nós vamos dando a mão e entendendo que nós temos uma missão encarnada do Cristo em nós. Nós temos uma missão que já é a missão da igreja, mas já passa a ser a missão do Marcos, da Eliane, da Aline e de cada um de nós. A missão do Estevão, a missão do Anderson, a missão de cada um de nós. Aqui nós temos vários missionários, mas nós temos uma missão suprema,
que é ligar nos céus e trazer a realidade dos céus para a terra quando nós somos igreja. É de desligarmos na terra e dessa forma desligarmos nos céus. Eu reconheço, irmãos, a igreja do Senhor na terra, ela precisa ser reformada. Esse é um dos princípios da teologia reformada, da reforma protestante. Sempre reformando, sempre em reforma, nós estamos sempre em reforma. Estrutural também, às vezes, para melhorar cada vez mais. Nós todos os dias chegamos aqui na igreja, nós estamos pensando como que essa igreja pode ficar mais acolhedora, mais linda, mais cheirosa, mais agradável para os irmãos. É verdade. Mas a igreja não é essa estrutura. Aqui é a nossa base, aqui é o nosso quartel-general, aqui é o nosso QG, aqui é o nosso lugar de treinamento e preparação para depois servirmos ao mundo, abençoarmos o mundo, iluminarmos o mundo, lembrando-nos que nós somos propriedade exclusiva. Lembrando-nos que ser igreja não tem guarda compartilhada, não tem como dividir, não tem como dividir. Eu estou chegando ao fim dessa mensagem, trazendo algumas reflexões. Efésios capítulo 4, versículo 4. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 4. Olha o que o texto diz. Há um só corpo e um só espírito. Se você concorda, diga amém. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, diga comigo, um só Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Pai de todos. Ei, lembra que antes nós não éramos nem filhos. Agora aqui, Cristo já veio, morreu no nosso lugar, tomou as nossas dores, estabeleceu paz entre nós e o nosso Pai, nos fez filhos por adoção, nos colocou no testamento celestial e agora nós somos filhos de um mesmo Pai. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é filho do mesmo Pai que eu. Mas diga com convicção no coração. Não diga porque o Marcos pediu para você dizer. Você entende isso? Irmãos, nós somos filhos de um mesmo Pai. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Diga comigo, em todos. Em diz dentro de todos. Em é dentro. É o mesmo Pai, é a mesma Trindade dentro de todos. Agora dê um salto lá para o versículo 13. Olha o que diz o versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Antes ele vai falar sobre os apóstolos, os mestres, os pastores e os demais. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Diga comigo, unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. Sabe qual que é o propósito da igreja? Pegar pessoas diferentes, como eu e como vocês, pessoas que erram, que falham, mas dizer assim: vamos dar as mãos, porque existe um só Deus, um só Espírito, um só Pai, um só batismo, pelo meio do qual nós vamos juntos dar as mãos, até que cheguemos à unidade da fé e alcancemos a maturidade. Sabe qual que é o significado de maturidade bíblica? Até que nos pareçamos com a plenitude de Cristo Jesus, que é o irmão primeiro. O nosso alvo é nos parecermos cada vez mais com Jesus, mas é sendo igreja, irmãos. Não é andando cada um por si só, não. Não é você sair andando sozinho e dizendo: ah, não, as minhas escolhas sozinhas são suficientes. Não são. Não são. O versículo 14 continua dizendo: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e por lá por causa do vento, ou por qualquer doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito de respondermos quem Jesus é, o que Ele fez e qual a importância da igreja, é para que cheguemos à maturidade de espírito. O propósito é que paremos de sair por aí andando, indo na onda, para cá, para lá. O propósito é sabermos quem é o nosso alvo. Igreja é um lugar para estabelecer fundamentos. Igreja é um lugar para se construir raízes fortes. Igreja é um lugar para permanecer até que Ele venha, até que Ele volte. O texto continua dizendo:
Se o propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor. Diga comigo, verdade em amor. Igreja é um lugar que se fala a verdade em amor. Igreja não é um lugar para passar mão nas costas apenas. Igreja é um lugar para se abraçar, mas para dizer a verdade em amor. O que eu estou dizendo nesta manhã é em amor, mas não existe cristianismo sem igreja. Não tem como dizermos que nós estamos nos aperfeiçoando em busca de nos parecermos mais com Jesus, se acharmos que sozinhos somos bons o suficientes. Não tem como. Nós vamos ter que lidar com as diferenças, com as habilidades individuais de cada um, com os temperamentos de cada um, mas nós precisamos unir todos. Domingo que vem nós vamos ter o grande almoço. Vai vir um temperando a Janaína e vai vir um temperando o Bispo Sérgio. E sabe o que vai ter que rolar no final? Vai ter que dar bom. O que eles querem é que no final seja o melhor almoço que você já comeu em Goiânia na sua história. E talvez na cozinha do Bispo Sérgio ele tem o costume de colocar alguns temperos que a Janaína não usa no temperando dela lá. Mas sabe o que vai acontecer? É como igreja. Olha, eu coloco um pouquinho de cá, você coloca um pouquinho de cá. Você vai aqui, eu vou de cá. Isso é maturidade. Igreja é um lugar para nós sermos levados ao crescimento e à maturidade em Cristo Jesus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de tudo, que é Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É tempo de cada um de nós realizarmos a nossa função. Você pode se colocar de pé no teu lugar? Eu tenho algumas perguntas finais acerca do que conversamos. A pergunta 1 é: você de fato já reconheceu em seu coração publicamente quem Jesus é? Porque eu comecei falando sobre isso. Você já reconheceu em seu coração e publicamente quem Jesus é? Segunda pergunta: você continua reconhecendo quem Jesus é em seu coração e publicamente? As pessoas que te veem, elas sabem que você continua reconhecendo Jesus como Cristo, ungido de Deus? Segunda pergunta. A terceira pergunta é: como cristão, você está devidamente comprometido com sua vida missional? Como cristão, você está devidamente comprometido com a sua causa de existência, com o seu propósito eterno, com a sua missão? E a quarta pergunta, não menos importante: como cristão, você está devidamente comprometido com a igreja de Jesus na terra? Você é alguém que se compromete? Ou você é apenas um frequentador ocasional? Ou você é apenas alguém que olha para as imperfeições da igreja e prefere ficar longe? Eu preciso te dizer que isso é muito perigoso. É uma verdade em amor, mas isso é perigoso e não é bíblico. A verdade bíblica é que é sobre a igreja que o inferno não vai prevalecer. É sobre a igreja cujo fundamento, cuja pedra angular é Jesus. É sobre a igreja que a Hades não vai permanecer e que a morte não vai prevalecer. Feche os seus olhos nesse momento e cante essa música como uma oração. Peça para que a beleza de Deus seja revelada a você. Essa música fala sobre Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, eu quero te conhecer. Irmãos, eu não estou falando sobre nada mais do que Cristo nesta manhã. Como centro de tudo, como centro de um propósito eterno e como centro e fundamento da igreja de Jesus na terra.